Fala, arquiteto empreendedor, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Arquiteto Empreendedor Podcast. A gente está aqui hoje com o Vitor Martinelli, nosso parceiro de hoje. Fala aí, Vitor. Fala, arquiteto empreendedor. Estamos aqui hoje para falar mais sobre gestão e empreendedorismo. E a convidada de hoje, excepcional, Juliana Frari, especialista em planejamento, especialista em gestão, especialista em metas. Vai falar um pouquinho, além de tudo isso, mãe de 4 filhos, ela vai contar um pouco da história aqui hoje, mas uma grande mulher, guerreira, batalhadora e que faz esse mercado da construção civil ser o que é hoje. Mais de 2.300 cursos ministrados, além de consultorias, palestras e mentorias. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre gestão, planejamento e estruturação de negócios. Então, seja muito bem-vinda, Juliana. Bom ter você aqui conosco hoje para falar um pouquinho desses temas aí muito pertinentes ao mercado da arquitetura e decoração. Bom dia, Lucas. Bom dia, Vitor. Tudo bem? Obrigada pelo convite e tá aí participando desse sucesso desse podcast. Vamos lá falar com os nossos especificadores um pouquinho sobre gestão, planejamento e como conseguir bombar o seu negócio. Não, e pra gente começar, Juliana, começar sempre bom falar do começo, né? Do começo. Então a gente começa contando um pouquinho da história. Então, jornalista, veio da parte do mundo jornalístico, no mundo aí totalmente diferente da questão de arquitetura e decoração. E aí você contou um pouquinho pra gente aqui nos bastidores da sua jornada, né? Do que mudou na sua vida, principalmente quando veio a questão maternidade dentro do setor. E aí o que você acabou mudando, trazendo outras coisas aí para as metas e propósitos da sua vida mesmo. Então conta um pouquinho dessa transição inicial aí, como você surgiu na construção civil, no mercado de arquitetura e decoração mais especificamente. Bom, minha história, eu vim, né, de formação, minha primeira formação foi jornalismo, então vim numa área de comunicação, né, trabalhei em TV, trabalhei em revistas, mas eu vim de uma família de arquitetos, então acho que tá sempre aquela coisa que remete à infância. Chegou um momento que veio me trazendo a vontade de mudar. Assim, não era feliz na minha carreira, tinha uma carreira muito bacana, mas ainda não estava completo, não era aquilo que eu queria. E quando eu tive um momento, acho que a primeira maternidade veio na minha cabeça de eu preciso dar o exemplo de como ser feliz, né, na minha carreira e na minha vida pessoal e passar isso para minha próxima geração. Né? Então acho que isso veio de... por incrível que pareça, quando eu falei que eu ia entrar na área para minha família, foi, não faz isso. Mas... Não, certa, né? Talvez. Foi depois que seus filhos nasceram? Não, foi antes. Foi antes, legal. Foi logo um pouco depois... Não, na verdade foi um pouco depois que a minha primeira filha nasceu. E aí veio o desejo de entrar para a área de arquitetura e design. Então eu fui estudar design de interiores, que era algo que eu gostava mais, que era a parte de interiores. E fui linkando, na verdade, o que eu tinha da área de comunicação, né, na área de gestão também, porque eu prestei consultoria para a parte de comunicação, de gestão de comunicação. Então eu vim trazendo tudo para dentro, como se fosse um novo negócio para dentro da área. Porque eu sempre tive o contato com designers, com arquitetos, e eu sentia sempre eles com algumas dificuldades, principalmente comunicação e planejamento. Então eu fui focando nisso, algo que eu linkei o meu dom da comunicação, porque todo mundo sempre falava, você é completamente da área de comunicação, fala super bem, junto com o que eu amava, que era a parte de design. Algo que vinha a necessidade de estudar e trabalhar com isso. Enfim, aí fui conhecendo mais a área técnica, né, dentro de algumas empresas, com a parte técnica mesmo, de... móveis, de planejados, de cerâmica, porcelanatos. E aí eu tive... mergulhar realmente. Mergulhar realmente para entender, para eu poder falar, Há quanto tempo, né? Isso, mais ou menos? Eu venho, assim, de estudos, né? 7, 8 anos e atuando... Então, uma experiência de quase 8 anos você se dedicando ao design. Ao designer, assim, né? A entender o mercado, a conhecer bem o mercado, né? E aí eu tive a oportunidade de fazer uma especialização em Portugal, onde era um curso de coach para designers e arquitetos na faculdade de Lisboa, de design de Lisboa. E lá foi onde eu me desenvolvi para entender realmente o que eu queria fazer da minha vida, se aquilo mesmo estava linkado com o meu sonho.
E deu super certo. Então, voltei com esse projeto para o Brasil, onde eu desenvolvi a minha empresa de consultoria, cursos, workshops, e especificamente para o arquiteto e para o designer. Né? Trouxe a experiência lá de fora, o mercado lá de fora. E quando eu cheguei no Brasil de volta, né, num retorno, foi muito bem recebido. Né? As pessoas realmente se interessaram pelo tema. Então, assim, super fluiu, né, de poder... É uma opinião mesmo que eu trago, a gente até colocou isso no livro Arquiteto Empreendedor. A gente está num setor que a maioria das pessoas acaba criando um emprego para si mesmo, Sim. e não de fato uma empresa. Sim. O que você fez foi de fato criar uma empresa. Você Sim. já pensou em um objetivo, já pensou em traçar metas para ser uma empresa que seja de consultoria, ou que seja Sim. propriamente de design ou de arquitetura, né? Eu acho que isso que é uma dor muito forte no mercado, as pessoas não se enxergarem realmente como empresas, né? Então aí quando você não se enxerga, você acaba fazendo de qualquer jeito. Eu acho que a comunicação ela tá muito alinhada a isso. Se eu não consigo entender quem eu sou e qual é o meu papel, pro mercado eu também não consigo passar, né? Com eu certeza. acho que foi exatamente essa transição que você teve, né, Gui? Então, eu vejo isso muito na nossa área, né? Eu falo da nossa área porque hoje eu me considero da área de arquitetura e design. Se linka muito, é muito conectado o seu lado pessoal, principalmente hoje com rede social, com o seu profissional. E muitas das vezes ainda os especificadores não conseguem diferenciar, mas ao mesmo tempo unificar. Sim. Então, assim, não adianta, é o que eu falo muito para os meus clientes, né, para os especificadores nas consultorias. Não adianta você desenhar uma imagem que não condiz com o que você é real. Não vai fazer sentido. Não vai fazer sentido. E isso o cliente percebe. Nós percebemos quando a gente vai numa loja se realmente o atendimento condiz com valor, com o produto. Sendo entregue, né? Então, é a mesma Verdade. coisa. Então, assim, talvez na nossa área, como é muito... A marca do arquiteto e do designer é o nome dele praticamente. São poucos que têm um escritório separado com o nome de uma empresa. É muito pouco dentro do mercado. Então, eu falo muito assim, se o especificador acaba queimando o nome dele profissional, ele queima o nome dele pessoal também. Aí ele vai fazer o quê depois? É muito legal ouvir sua história de... fui pra fora, fui descobrir o que eu queria, né? E se descobrir e vir pro Brasil e aplicar aquilo que você quer. A grande maioria dos profissionais dentro do nosso setor são mulheres, então provavelmente as pessoas se identificam com histórias como a sua. Sim. Eu costumo dizer que para um profissional, para um arquiteto que quer empreender, existe uma coisa que é alinhamento da expectativa dele com ele mesmo primeiro, para depois se organizar e atacar o mercado e realmente ter sucesso. A gente vê muito, a grande maioria dos escritórios, que é uma grande dor que existe, se eu não me engano, é um pouco mais de 80% do mercado, né? Eles misturam as contas físicas com as contas jurídicas. Mas é muito daquela coisa, né? Entra para o mercado, atende um cliente que é amigo do tio, do primo e tudo mais. E aí ele se coloca no mercado para começar a atender essas pessoas, vai misturando as contas pessoais com as contas jurídicas. E aí, no meio do caminho, ele para e ele pensa, poxa, tô perdido, o que eu tô fazendo? Para quem que eu tô vendendo? A gente enxerga muito essa dificuldade na grande maioria dos profissionais em si, porque a universidade muitas vezes não deu a ferramenta de gestão para ele atacar, né, as suas dores. Na sua experiência, no que você passou, assim, o que te fez buscar se conhecer mais, que é muito autoconhecimento, Sim, né? sim. O que te fez buscar esse autoconhecimento para atingir suas metas no seu trabalho com as consultorias, Sim. e que os profissionais poderiam utilizar dessa experiência que você tem para atingir os objetivos deles na carreira? É o que a gente, todo mundo busca, né? Eu não me conheço totalmente ainda, não. Eu ainda estou no processo. Constante aprendizado, é um constante aprendizado, né? Hoje até com maternidade, eu falo que são 4, mas na verdade tem 5, né? Eu tenho minha enteada,
6, porque o marido, E né, Não, também. meu marido é maravilhoso, eu não posso reclamar. Não posso reclamar. E, assim, a gente vai crescendo, a gente vai desenvolvendo. Eu fui mãe, né? Mas hoje eu sou outro tipo de mãe, né? Eu tive que reaprender muita coisa, principalmente que são 3 bebês que a gente tem agora. Que legal. Então a gente até falou, nós temos 5. E assim, você gerenciar 5, você se autoconhecer, porque eu tive que me autoconhecer como madrasta, que a sua me chama de boadrasta. Então, assim, é você se reconectar com tudo. Eu, como mãe de novo, mas ao mesmo tempo com uma empresa minha, meu marido com a empresa dele, como que a gente se reconhece, como a gente, né, vai crescendo e a gente vai aprendendo todos os dias. Mas lá no início, para o meu projeto, né, para desenvolver, eu acho que foi muito uma questão de qual a necessidade do mercado, que também tem isso. Sim. O que o mercado precisa. Então, para você lançar um produto, né, é igual o que eu falo para os especificadores. Por que o teu cliente precisa de você? Então, existe uma necessidade do mercado, e eu vi isso. Junto com algo que eu gostava muito de fazer, né? Me comunicar com os cursos, com os workshops. Eu tenho muita tranquilidade de falar com as pessoas, de falar com o público. Então, isso me trazia uma autorrealização. Eu me sentia, o que eu falo muito de... Satisfeita, né? Eu entro em flow. Quando eu tô com o meu cliente ou quando eu tô dando uma palestra, eu entro em flow. Que é você Legal. nem vê o tempo passar. Para mim é super tranquilo, claro, com embasamento técnico. Não falo coisas que eu acho. Por achismo, Aleatório. né? Não são aleatórias, né? São coisas, assim, são ferramentas e estudos comprovados por grandes professores, por grandes profissionais e especialistas do mercado de gestão, né? Então, e vai variando, assim, até com o meu próprio cliente em consultoria, ele vai se conhecendo durante todo um processo, né? Ele vai vendo se realmente ele faz aquilo que ele gosta. Não só na vida pessoal, se ele está satisfeito com a vida pessoal dele, mas ele vai entrando até na parte mais profissional, se ele está atendendo realmente o cliente que ele quer. Então, eu acho que é um desenvolvimento contínuo, né? Até comigo mesma, né? Eu acho que o autoconhecimento, né, ele é muito exatamente isso que você está falando. A gente tem que se conhecer para poder descobrir onde a gente quer chegar, né? E aí eu sempre trago também, nas palestras que a gente dá, justamente isso, Juliana, que quanto mais você sabe na sua pessoa física aonde você quer chegar, mais a gente consegue transpor para nossa empresa. Porque se eu não sei o que eu quero daqui 2 anos, 5 anos, 10 anos para minha vida pessoal, eu não vou conseguir traduzir para minha empresa. Exatamente. Você teve que ir para Portugal para poder estudar e aprender. Você voltou com um objetivo de conseguir constituir uma empresa e estruturar uma parte de consultoria. Exatamente. Tudo tem que ser pensado. Não pode ser aleatório de, eu fui viajar, legal, descobri, voltei, mas eu também não quero saber de mais nada e um dia eu espero cair do céu. Não, as coisas têm que ser planejadas, né? Sim, A até gestão em inclusive cima quando eu disso. voltei, não foi logo assim no dia seguinte, né? Eu no Brasil levei em torno de uns 6 meses para estruturar, né? Como eu vou atender, como eu vou chegar nesse cliente. Eu fiz um plano de negócios, eu tive que chegar porque é outro mercado, é outro, né? Então eu cheguei aqui e eu peguei um plano, peguei um canvas, desenhei para onde eu queria ir, quem eu queria atender, como eu queria atender esses clientes. Então, quem seriam meus parceiros nisso? Porque é extremamente necessário você ter bons parceiros para fazer um projeto acontecer. E aí fluiu. Foi insight que fica ouvindo o Lucas e você falando, fazendo um paralelo, é que o autoconhecimento pessoal, ele dá continuidade e extensão no profissional, né? Na E aí nossa área, com certeza. Aí a gente vê que os profissionais, basicamente, eles estão tendo essa confusão mental, né? O que é pessoa física e o que é pessoa jurídica. Mas será que elas entenderam onde elas querem chegar no pessoal delas para estender isso para o profissional? Então, o insight que ficou ouvindo vocês falarem é que o profissional hoje ele precisa primeiro desenhar as metas pessoais dele, né, da pessoa física, para tentar atingir essas metas pessoais com as metas profissionais. E aí uma coisa que complica muito no nosso setor é que estipular meta num plano de negócio dentro do nosso setor é muito complicado, né?
Porque o profissional não vende um produto físico, o profissional não tem... Ele vende sonhos, né? Ele vende vende uma sonho, realização do ele sonho vende- brasileiro até. Ele vende sonho misturado com produtividade, ele vende o material dos fornecedores que ele especifica. Então, acaba que o profissional ele faz muita coisa, mas talvez o primeiro passo seria ele organizar a vida pessoal, seria isso? Sim, junto, porque assim, não, um profissional que, né, vamos citar um exemplo, né, que deseja ter um escritório enorme e tal. Se no dia a dia dele aquilo não cabe, como? Por exemplo, né, vou dar o meu exemplo. Nós temos 5 filhos. Não adianta eu planejar, vou viajar 2 vezes, 3 vezes por semana para dar curso fora. Não cabe na nossa realidade, não é o nosso objetivo, né? Então, assim, você se programa para dentro daquela sua realidade. Não tem braço para isso, Não né? tem braço para isso, né? Então, assim, colocar um monte de pessoas para nos ajudar, não era o nosso foco. Nosso foco era ter a nossa família. Então, você reprograma isso. Não só no meu exemplo, mas diversos outros. Eu tenho clientes minhas também, que estão num processo de encontrou, né, uma pessoa, vai casar, vai ter filhos. Então, como ela vai se programar para ter tantas coisas dentro de um processo que ela vai passar que vai deixar um pouco de stand-by. Não só das mulheres, mas os homens também. Você tem que ter uma noção, um planejamento vida pessoal a curto, médio e longo prazo para você linkar com a sua vida profissional. Né? Nenhum é mais importante do que o outro, os dois têm que caminhar juntos. São prioridades e organização de tempo, né? Exato. Que aí é que eu puxo o gancho, que você me contou uma coisa hoje aqui, eu falei, meu, isso é sensacional, a gente precisa descobrir qual é a fórmula para não trabalhar meio período, cuidar dos filhos de manhã e depois de tarde conseguir organizar todas as coisas. Não tem ainda como. fazer exercício E ainda é físico, isso. pelo Então, amor de a Deus. gente quer também provocar isso, porque... não porque que eu gostaria de trabalhar mais ou menos, eu acho que a questão não é essa. A questão é que tem muitas pessoas no mesmo momento que você, então, que também tem filhos, que também precisa ter um tempo para a família, que também precisa ter tempo para organizar a casa, e não conseguem porque o trabalho demanda muito mais tempo do que o necessário. Eu sei que também não existe uma fórmula mágica, porque isso é impossível. Sim. Mas a gente consegue organizar o tempo, organizar as tarefas, as atividades de uma forma que seja teoricamente aceitável esse tipo de coisa. E aí conta um pouquinho como isso Mas funciona sabe no o que seu eu dia a tenho dia. percebido? Eu acho que não na nossa área, mas todo mundo. Eu acho que o profissional em si, as pessoas em si, né? Se sentem mal por acordarem e se exercitarem. Né? E das pessoas acharem que não faz nada. Eu acho que as pessoas se autocobram demais e não pensam que isso tem que ser uma prioridade na sua vida. Né? Então pensa, claro, eu também já passei por momentos assim, de estar com meus filhos, eu podia estar trabalhando muito mais, mas assim, tudo é uma questão de você... Cada escolha uma renúncia. Exatamente, né? Todo mundo tem isso, né? Então eu acho que o planejamento, né? Quando a gente fala de planejamento, que muitas coisas não acontecem. E existem pesquisas que dizem que apenas 30% do que a gente planeja acontece. Realmente ela entra em ação. Aí muitas pessoas falam, então por que eu te contrato se o que eu planejar não vai acontecer? Na verdade, o que tanto na vida pessoal quanto na profissional, eu acho que os profissionais, eles esquecem de colocar os desafios durante esse planejamento. Então, se você focar nos 30% que você tem certeza que vai acontecer, a sua frustração vai diminuir. Porque grande parte da tristeza das pessoas, dos profissionais até da nossa área, é de que as coisas não acontecem. É uma frustração. Só que a frustração só acontece quando você coloca... No papel já tem pensado. Quando você coloca uma... Fugiu até a palavra agora, gente. Quando você coloca muito a expectativa de algo que pode não acontecer. Por isso que eu trabalho muito em ferramentas, por exemplo, a análise SWOT. Você coloca o que pode dar errado. As forças e fraquezas. As forças e fraquezas. Então, qual a minha fraqueza dentro do meu mercado? Qual a fraqueza que pode esse projeto não acontecer?
né? Tem As pessoas não pensam uma muito coisa com nisso, relação nas ao coisas ruins que planejamento. podem acontecer. Exato, que o planejamento, no fundo, ele não é para você seguir exatamente como uma receita de bolo. Nunca vai ser. Que é o Nunca que você vai falou, ser. 30% vai acontecer. Só que a questão, o ser humano, a gente tende a buscar sempre atalhos. E sempre tende a buscar alguma coisa mais correta. Então, se eu tenho um planejamento e alguma coisa no meio do caminho muda, eu sei qual o impacto que isso vai ter no resultado. Sim. Então, o planejamento nada mais é do que uma base para a gente tomar decisões guia. mais sólidas. Exato. E não para seguir ele fielmente. E é isso que as pessoas acho que não conseguem entender essa diferença. Vou te dar um exemplo do que aconteceu comigo na pandemia. Sim. Aqui, a gente, na época, eu tinha 25 colaboradores no Clube Casa no início da pandemia. Eu tinha um planejamento de exatamente tudo. A pandemia afetou? Não afetou, porque a gente sabia o que ia acontecer. Eu sabia que se eu tivesse um tipo de ação, as coisas ia conseguir manter. Sim. Tanto é que a gente cresceu a empresa num período onde muitas acabaram fechando. Mas porque a gente tinha um planejamento, eu tinha opções. Eu sabia que se tal coisa acontecesse, a ação que eu tinha que tomar era outra. Se melhorasse, eu conseguia tomar outras ações. Se fosse uma coisa drástica, eu também tinha quais ações. Eu já Sim. antecipei tudo o que tinha que ser feito. E planejamento é isso. É a gente entender o que fazer com a informação que a gente tem. Então, acho que uma das provocações que a gente quer tentar trazer é essa mudança de olhar, né? Pensar estrategicamente. Você tem diversas ferramentas que te ajudam a fazer isso, né? Ferramentas técnicas mesmo de você pensar em visão de negócios, o que vai ter lá na frente, o que não vai ter, e você pensar até no seu próprio caminho, né? A gente faz o roadmap, para onde você quer chegar, aí faz o roadmap ao contrário, de onde você tá, você chegou lá, mas como é que você fez o caminho. Então, assim, é muito engraçado, assim, que em todos os cursos, todas as palestras, em todas as consultorias, todos falam para mim, nossa, como é difícil da gente falar da gente mesmo. Como é difícil de eu falar do que eu quero e como eu vou chegar lá. E eu falo, mas é muito difícil. Falando sobre planejamento, né? Dentro do nosso setor é muito difícil o profissional ele ter ele expor um planejamento dentro de um plano de negócio por aquele motivo. Ele não tem algo físico que ele vende, né? Então começa Sim. por aí. E o nosso setor ele é criativo, né? Tem um livro que se chama Originais, como os inconformistas mudam o mundo. E nesse livro ele meio que explica como que o profissional criativo desenvolve. Não isso é uma tradução do que eu entendi de um certo momento do livro. Mas basicamente o criativo ele não materializa o planejamento dele em uma ferramenta ou em algo a ser construído, né? Que é o plano de negócio, que é o planejamento. Sim. Que o Lucas estava falando. Por ele não materializar, ele muitas vezes ele tá tomando banho, tá fazendo qualquer coisa que não é projetar e ele tem um insight do que fazer numa obra, num projeto, né? Eu vejo que o profissional ele não precisa ser especialista em tudo, mas ele precisa saber de tudo um pouco. E eu ouvi há pouco tempo, e é uma coisa que eu guardo muito pra mim na minha cabeça, é que liberdade é você poder dizer não. Sim. E se você não tem um planejamento, você não consegue dizer não para as coisas que você não quer fazer. Se você deixar a vida levar sem planejamento financeiro, sem um planejamento administrativo, o não se torna algo que não acontece na sua vida. Então, eu fiz um curso no Sebrae há um tempo atrás, que é o Fábio, um amigo meu, inclusive o gestor, ele falava que Alice no País das Maravilhas, né? Então, o que vier vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, e as coisas vão acontecendo. Eu acredito que uma dica bacana para um profissional que esteja talvez escutando a gente hoje é que o planejamento ele dá duas coisas para a vida do profissional: a liberdade de dizer não e principalmente o que ele quer. E aí uma coisa que eu queria que você falasse, que é algo que eu vejo que é uma grande força sua, inclusive num bate-papo que a gente teve, é você escolher como você quer trabalhar. Sim. Você comentou, eu quero estar com os meus filhos, mas eu quero trabalhar. E hoje você tem 4 filhos
Sim. E trabalha. 5. 4 mais 1, né? Mais um dá trabalho também. Se você fosse dar uma dica pro pessoal, por onde você falaria para esse profissional que tá nos escutando, por onde ele começaria, Juliana? Por onde você falaria assim para ele, olha, profissional Vitor, comece por aqui. Eu sempre vou começar com as suas metas e objetivos. Sempre. Sempre quando eu tô com os profissionais, eu pergunto, tá, mas realmente o que você quer? A primeira resposta é, eu quero ser reconhecido. Ok. Mas como? Muitos querem ser reconhecidos, né? Muito engraçado no nosso mercado. Né? Eu acho que todo profissional, todos, né? Nós queremos ser reconhecidos pelo nosso trabalho. Quando eu fico matutando muito, né? E conversando muito com os empreendedores, né? Porque são empreendedores, todos eles. De realmente o que você quer. Não tem, é muito difícil de você planejar, de você querer se estruturar sem saber o real qual é o seu objetivo principal de vida, né? Por exemplo, escrever um livro. Eu tenho o objetivo de escrever um livro. Tá, mas sobre o quê? Como? Quando? Onde? Para quê? Para quem? Né? Então, acho que é um caminho a ser traçado. É muito Simon Sinek, né? Comece pelo porquê. É tudo o porquê, né? Tem até algumas técnicas que a gente usa que às vezes a pessoa fala, mas eu não quero ser assim. Por quê? Por quê? Por quê? E até inclusive, do não, isso eu passo muito com os meus clientes. De muitos profissionais não saberem dizer não para alguns projetos. Que muitos falam, Ju, mas como é que eu vou negar um projeto, sendo que, claro, eu preciso financeiramente? Aí eu penso, se você não negar projetos que não incluem dentro do seu planejamento, você está, primeiro, ocupando o seu tempo com um projeto que não vai ser o que você quer. Muitas vezes está tomando prejuízo nele ainda. Prejuízo, muitas vezes. Clientes que às vezes te dão muitos desafios. Eu tenho profissionais que eu já atendi que não dormiam. Então, você está perdendo a sua qualidade de vida, perdendo a sua sanidade de trabalho do dia a dia por conta de clientes mais difíceis. O dizer não faz parte, não tem como. Né? Eu acho que você negar, você dentro de um planejamento, é o que a gente fala. Se você tem um planejamento muito bem estruturado, você sabe que cliente que você quer atingir. Né? E quando a gente fala até sobre a imagem do profissional como pessoal, se vocês pararem para perceber, igual a gente fala sobre séries, vamos lá, Netflix. Você tem algumas séries hoje incríveis de arquitetos, né? Que se você prestar atenção no pessoal desses arquitetos, condiz totalmente com os projetos deles. Eu escutei uma vez uma frase e levo isso para sempre. Quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Então, eu vejo muitos profissionais também dentro de um planejamento quererem atender tudo. Não, eu quero atender residencial, comercial, empresarial, tudo. Na verdade, se você não ter um nicho muito bem específico, o teu planejamento não vai funcionar, a tua vida pessoal não vai funcionar, a tua vida profissional não vai funcionar. Então, eu acho que é tudo eu falo bastante isso. Quando a pessoa... Não tem problema você querer atender tudo. Sim. Mas você tem uma equipe para cada coisa. Exato. Eu tenho uma equipe especializada em tal coisa. Eu tenho uma equipe especializada em hotéis. Eu tenho uma equipe especializada em residencial. Exatamente. Se for dessa forma, não tem problema a gente atender tudo. Só que para isso, a gente tem que construir uma empresa sólida o suficiente para que isso seja possível. Não, e outro, porque sozinho é impossível. Sozinho é impossível. E outro, até o arquiteto, normalmente ele quer fazer tudo. E não adianta. E tem partes que ele não gosta de fazer. Eu tive já clientes e tenho pessoas que amam fazer orçamento. Tem muitos que odeiam fazer orçamento. Muitos amam fazer 3D e desenvolver o projeto. Muitos não. Então, quando eu vou desenvolvendo a consultoria ali e acontecendo, você tem que saber o que realmente você quer, o que você gosta de trabalhar. É isso, Lucas. Eu acho que
é um bom começo. Acho que é o início, né? O ponto de partida. Eu vou pegar um pouco do que você estava falando e fazer mais ou menos uma mistura. Eu gosto de falar que procrastinação, o ser humano só procrastina em 2 momentos na vida. Se eu não gosto e se eu não sei do que eu estou fazendo. Então, a partir da procrastinação é onde eu entendo que a gente pode delegar as coisas. Sim. Que é para poder ter braço para fazer. E eu queria que você trouxesse algumas coisas práticas de como delegar tarefas, de como ser um líder realmente, né? Porque às vezes a gente cria uma empresa para a gente mesmo, e aí começa a ter estagiário, começa a ter outras pessoas, mas a gente fica muito egoísta com a nossa criação. E a gente vê uma prática muito comum no mercado, que é, não, o projeto é meu, o estagiário não sabe fazer do jeito que eu sei, o arquiteto não sabe fazer do jeito que eu sei, e ninguém sabe fazer do jeito que eu sei, porque ninguém sabe mesmo. E aí as pessoas deixam de delegar, deixam de passar e deixam de crescer as empresas justamente por conta disso. E eu queria que seu ponto de vista em cima disso, que também desse algumas coisas práticas de como delegar, como a gente pode usar isso como uma ferramenta, uma plataforma online, um Excel, como você pensa e enxerga isso? Na verdade, primeiro quando a gente contrata as pessoas, a gente acaba contratando sem identificar perfil, sem identificar realmente qual é o profissional que eu preciso, né, pro meu escritório. Então, eu sempre peço pros especificadores, faz às vezes um teste de personalidade. Primeiro, também para você ter uma equipe que realmente abrace o seu negócio, é muito difícil. Sim. Né? Mas se você explica realmente qual é o valor da empresa, o que você busca, se a pessoa realmente pode colaborar com aquilo, né? Fazer parte de uma equipe e deixar muito claro, porque muitas vezes também o profissional ele guarda tanto para si, ele pega tanto para ele e delega, mas não delega. Porque ele fica ali, né, na equipe o tempo todo. E, na verdade, ele tem que ter uma equipe que ele confie e que ele ensine qual é a maneira dele de trabalhar, né? Não adianta, é a mesma coisa do projeto e do cliente. Se você tem uma equipe que não condiz com seus valores de empresa, que aí também tem isso, é um ponto de partida. Para você ter uma marca, você tem que saber qual o valor da sua marca. Né? Não estamos falando de preço, estamos falando de valores. Você tem que mostrar para o seu público o seu valor. Então, a sua equipe também tem que fazer parte desse valor. E aí, você delegar acaba ficando muito mais fluido, muito mais fácil. Porque se você tem uma equipe que realmente entende o teu projeto, quem você é, de onde você veio, onde você quer chegar, desenhado uma visão de negócios real, eu pretendo com o escritório, com a minha marca, chegar aqui, 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 aqui. As pessoas envolvidas no projeto vão estar muito mais engajadas, né? Elas estão alinhadas, né? Elas estão alinhadas. Então, para ela pode não caber. Para aquele colaborador, pode não. Isso não me interessa. Então, eu vou em busca de um local que me interessa. E no fim tá tudo interligado, né? Porque se você não teve o planejamento lá, se não teve as suas metas, você não consegue identificar o perfil uma de coisa pessoas. vai virando você não a outra. O perfil, você não consegue delegar. Se você não consegue delegar, você também não consegue ensinar. Tudo esbarra em autoconhecimento, se você for ver. Né? Sim. E conhecimento de empresa, né? Do que realmente você quer vender. É muito engraçado que autoconhecimento, autorrealização. A realização, ela tá linkada com o autoconhecimento. Sim. Eu, às vezes, teve uma consultoria que eu dei para uma arquiteta, ela teve uma filha tinha 2 anos a filha dela, e nessa consultoria ela falou assim, eu me sinto desconectada de tudo que eu tô fazendo. Eu não me sinto presente no que eu tô fazendo quando eu tô projetando, quando eu tô fazendo as coisas aqui de casa, Então ela fazia tudo ela fazia de uma forma bem feita, mas ela estava tão desconectada do todo que ela não conseguia se autorrealizar. Mas você sabe que tem técnicas, né? A gente usa técnicas. Tem que muito se fala de mindset. Né? Mindset é uma técnica, você consegue em exercícios técnicos estar presente naquele momento e identificar. Uma até das dicas que eu dou de você conseguir se reconectar e ver se realmente aquilo que você está fazendo está te trazendo uma autorrealização, é você escrever qual o sentimento que você tem em determinada função ou determinado momento que você está ali, presente. Né? Então, eu peço sempre para as pessoas fazerem, senta e escuta o som do ambiente que você está naquele momento. O que você sente? Porque é normal do ser humano, a gente sempre pensa no passado e no futuro. Passado e futuro. Mas o que eu tive e o que eu quero lá na frente. Mas o atual presente, a gente pouco analisa.
né? A gente pouco está presente naquele momento. Tem um capítulo no livro Arquiteto Empreendedor que fala sobre estruturação de processos operacionais, né? Sim. Eu acredito que o profissional ele tem 2 processos para ser executados, que é o processo da vida dele e o planejamento de onde ele quer ir como pessoa. Sim. E ele tendo isso, quando ele for fazer isso da empresa dele, ele vai se identificar já com a experiência do... eu já sei o que eu quero no meu pessoal. Agora, no meu planejamento profissional, eu vou fazer esse processo operacional. Assim eu consigo descentralizar a informação. Então, aí Tem uma coisa que eu admiro muito no Lucas, que isso é uma habilidade dele. Ele é uma pessoa descentralizadora, porque ele sabe da onde vai para onde tudo. Dentro de qualquer organização. É muito engraçado isso. E ele tem essa habilidade porque ele é muito bom com essa parte de processo. E eu percebo que todo profissional, ele tem um processo muito claro na mente dele, mas nada materializado. É aquela história do ser criativo, né? Então, o arquiteto, ele é muito criativo. Então, a dica que eu acredito que fica para essas mulheres que são empreendedoras ou esses arquitetos que são empreendedores, que têm dificuldade de organização dentro da empresa, eu no meu ponto de vista, sendo bem objetivo mesmo, organizar planejamento e processo do que fazer na vida pessoal primeiro. Fez isso, tem isso claro, sabe onde quer chegar, eu acredito que o segundo passo seria o profissional. E eu queria, de verdade, que o Lucas talvez pudesse dar uma dica também, por onde começar no pessoal, e depois eu queria que você trouxesse também o como você começou. Seria interessante. Eu vou te falar o que eu faço na minha vida pessoal mesmo. Eu tenho um planejamento financeiro da minha vida para 10 anos. Eu e minha esposa, a gente senta todo mês, toda semana a gente analisa, todo final de mês a gente reorganiza todos os planejamentos. Seja ter filho, seja não ter filho, seja mudar de casa, seja comprar um carro novo, seja... Independente do que a gente quer fazer, tem lá. Todas as viagens que eu vou fazer já tem planejado. Sim. Vai ser a mesma viagem que eu vou fazer? Não vai ser. Mas financeiramente é aquilo que vai comportar naquele momento. Então eu posso mudar de ir para Bahia e ir para, sei lá, para o Marrocos. Tem problema. A questão é que eu vou ter X mil reais para gastar com aquelas coisas. Sim. E aí, em cima disso, eu sou uma pessoa que eu entendi há um tempo atrás que não existe planejamento estratégico sem um planejamento financeiro. Sim. Se eu não tenho uma base financeira, se eu não tenho dados, eu não consigo tomar decisão. Então, eu acho que assim, a gente sempre sabe quanto a gente tem de conta a pagar. Isso todo mundo sabe. Eu sei quanto eu vou pagar de aluguel, sabem, eu sei quanto é meu financiamento, eu sei quanto é tudo. Sim. Então, se eu sei isso, eu sei quanto eu preciso ter de receita. Lucão. Principalmente quando você tem uma equipe. Lucão. Porque você tem salário, você tem férias, você tem todo um planejamento. Você tem ali. E principalmente, a gente está falando de arquitetos e design de obras. Os propósitos são os boletos, né? Sempre são eles. Sempre. E você linkar tudo isso com uma obra funcionando, com o teu telefone bombando, de cliente falando, com um empreiteiro te ligando, com a obra acontecendo, é uma loucura. Então, assim, até entrando um pouco na parte de gestão de planejamento, eu sempre indico algumas plataformas que isso quase 100% entra nos escritórios, não tem. Isso me trouxe muito da comunicação, da parte de comunicação, de publicidade. Plataformas que você consegue inserir, porque o arquiteto ele é visual. Não adianta o arquiteto ter só um quadro de vidro, que normalmente é o que tem nos escritórios, com o nome das obras ou quem está envolvido, e ali daqui a pouco vai ficar como um quadro na parede de casa. Vai acabar passando despercebido. Então, eu insiro, sendo mais direta e técnica, plataformas online mesmo, que todo mundo no escritório tem acesso, que tá ali todas as obras, quem está participando daquela obra. Quais plataformas você costuma indicar? Eu estou indicando muito o Monday, que é uma plataforma que eu visualmente, assim, tem muitos arquitetos que usam Trello. Né? Muito por ser gratuito também, né? Sim.
muita gente usa o Trello porque é gratuito, mas quando você entra numa gestão de equipe, Você precisa ter mais você precisa ter, você tem que entrar num plano. Mas é bom e tal. que é uma porta de entrada. O Monday também, né? Inclusive eu sento, desenho o Monday e tem funcionado com os profissionais. Eu comecei a inserir essa plataforma porque é uma plataforma que eu acho visualmente incrível. Então ele te dá acesso, por exemplo, quem tem um escritório com uma grande equipe, a equipe consegue alimentar tudo aquilo, você consegue colocar vários projetos, qual o andamento de cada projeto, você consegue até calcular quanto tempo cada profissional está gastando para fazer aquele projeto, para você ter uma ideia até de, vamos lá, de mudar uma proposta para um cliente. Ah, não, minha equipe faz com prazo bem acessível, então eu mudo a minha proposta por um prazo menor. Ah, não, minha equipe leva um pouco mais de tempo, então eu aumento o meu prazo para não ter atraso de obra, não ter tudo que no dia a dia, que eu acho isso importante falar, que a gestão é isso. No dia a dia do profissional, ele tem N questões, né? Até da equipe, de como ele poder delegar algumas funções. Nós comentamos de 2 plataformas, uma gratuita e uma paga. Então, se você não usa nenhuma plataforma, ele pode iniciar experimentando, tendo uma experimentação num Trello para... Até no Monday. No Monday ele tem a gratuita também. É só o Trello e o Monday em si, quando você tem mais perfis, né, mais acessos, aí ele cobra. Vai cobrar. Claro, é assim que eles monetizam. Eles monetizam. São uma empresa também. São uma empresa também. Mas tanto o Monday quanto o Trello, ele tem a parte gratuita inicial, né? Eu acho que isso é o início, assim. Todo profissional, ele ter visualmente até um acesso de qualquer lugar. O arquiteto consegue olhar como está o andamento da obra, mesmo ele estando viajando. Ele com um clube, por exemplo, está em viagem, a equipe está trabalhando. Como ele vai ter acesso ali sem ficar muito... Porque, assim, muitos clientes me falam da dificuldade hoje de grupos, WhatsApp bombando o tempo todo. Às vezes eu não tenho tempo, eu fico perdendo muito tempo nisso. Né? Então aí já direciona para uma outra plataforma que ele consegue fazer um gerenciamento de projetos. É legal, o Manda ele tem até algumas conexões com outras plataformas. Tem, seja com várias. Gmail, várias. Ele sincroniza. Agenda. Então, ele isso sincroniza. É muito bacana. A gente utiliza essa ferramenta. Usa, é muito legal. Já usamos o Trello durante um tempo. E eu acho que a questão ferramentas tem 2 pontos muito importantes. Às vezes as pessoas começam a cadastrar numa ferramenta, só que eu mesmo tenho dificuldade e paro de usar e minha equipe não usa. Uhum. Então, eu acho que a continuidade é um dos principais pontos chaves para o sucesso. E o segundo é que toda ferramenta ela precisa ser atualizada. Então, não é porque hoje eu estou no Monday que eu vou ficar o resto da minha vida com o Monday. Eu acho que você tem pode... que estar aberto, né, a Sim. outras coisas. Com certeza. Tem uma parte no livro que fala sobre as plataformas, e é uma coisa que eu vejo que se um profissional ele vai decidir se ele for tomar a decisão de obter uma plataforma, a dica é: não comece por tudo, comece pela principal necessidade, pela Sim. principal dor, e busque a ferramenta para aquela dor específica. Depois você vai solucionando as próximas. Né? Então, tem vários aplicativos para várias partes que você sente essa dor. Né? Inclusive, por exemplo, tem a ferramenta Pomodoro, que muita gente conhece, que é uma ferramenta de autoconhecimento de tempo, né? Uma gestão de tempo. Não deixa de ser uma técnica. É uma técnica. Então, assim, tem pessoas que eu indico, se o profissional se desfoca muito. Hoje eu perco tempo demais, que eu me desfoco e tal. Usa o Pomodoro até você criar... Você não vai usar aquilo eternamente. Porque o Pomodoro, ele tem lá 25 minutos para 5, 25 para 5. Se eu parar 5 minutos a cada 25 do meu dia não flui. Né? Eu acabo não produzindo tanto. Mas eu indico para que, usa durante um mês, né, algumas semanas, para criar o hábito. Eu acho que é o famoso o livro. Tomada de consciência do que aquilo existe do que qualquer outra coisa. E você fazer aquilo acontecer. Porque, assim, a mesma coisa quando você não tem conhecimento sobre um determinado assunto, você vai perder muito mais tempo. Quando você tem conhecimento daquilo, você já tem o hábito de fazer, vai no automático. Então, o Pomodoro, ele te ajuda a voltar no foco. O famoso livro O Poder do Hábito fala muito disso, de você repetir
para que aquilo se torne um hábito. Né? É o que a inteligência emocional faz, é o que dentro de uma gestão é muito mais fácil de você produzir e ter, na verdade, você produzir de uma forma que seja de alto resultado. Né? E aí tem várias técnicas, tem grade de prioridades, o que te dá mais resultado que é mais fácil de fazer, ou o que te dá menos que é mais difícil de fazer. São várias técnicas que você vai usar. Eu tenho que fazer ou alguém pode fazer por mim? Exatamente, também, né? o que você delega. Por exemplo, muitas ferramentas colocam, se você gasta muito tempo para fazer determinado tema, né, ou trabalho, se você encontrar pessoas que fazem aquilo, porque vai ter. Né? Por exemplo, o exemplo que eu dei do orçamento. Pô, às vezes tem profissional que não gosta, então ele vai levar muito mais tempo. Terceirize, talvez. Se você trabalha sozinho ou você tem uma equipe, pô, tem alguém que vai gostar de orçamento. Se não, quando você contratar, é isso que é o ideal do planejamento. Você tem que contratar pessoas específicas para aquilo que você precisa delegar. Né? Quando você vai falar de gerenciamento de equipe, você também utiliza a análise SWOT? Sim, ou só sempre. para mercado externo? Para Não, interno também? Para interno também. Que isso é legal, né? Para também avaliar esse tipo de abordagem, né? Pô, a minha fraqueza é orçamento. Eu faço testes de personalidade para cada um ali se conhecer um pouco mais. Porque também, se você contrata uma equipe que é todos muito parecidos com você não vai ter nenhum tipo de conflito positivo para que você cresça mais. Você não vai ter uma visão de outro ponto. Né? Então, por isso que grandes empresas acabam contratando perfis totalmente diferentes um do outro para se complementarem. Empresas do Vale do Silício, eles utilizam até outras culturas realmente. Sim. Né? Eles forçam ser pessoas do mundo inteiro justamente para isso, para ter visões extremamente diferentes. Diferentes e necessidades diferentes. Né? Hoje eu vejo até a diferença de gerações, porque assim, eu tenho consultorias desde quem começou agora, já acabou recém-formados, a quem já tem 20, 30 anos de mercado. Então, assim, muitas pessoas estão vindo nova com a geração que está entrando tem uma outra necessidade. Extremamente diferente, quase extrema mesmo, de uma geração agora de 15, 20 anos atrás. Né? Eles já estão acostumados com home office. Como é que você insere um home office hoje para necessidade? Eles já buscam mais o bem-estar. Eles já buscam outras coisas que nas outras gerações não buscavam. E o legal da arquitetura e do design é que isso cabe tanto para você mesmo, como sua empresa, quanto também como você vai oferecer para os seus clientes, né? Sim. Então, pô, se eu trabalho no mercado corporativo, até no residencial, as pessoas vão incorporar um home office, vão incorporar um office dentro de casa, vai ter um espaço mais híbrido. Então, tudo isso a gente também estende para o dia a dia no relacionamento com o cliente, né? Com certeza. E aí, pegando já um gancho disso, a gente já indo para uma linha já de finalização, sei que tem muito assunto ainda, muito assunto, mas né, a gente gente? vai já pegando, eu queria que você contasse um pouco da sua visão para o mercado, o que você acha, para que caminho está tomando esse mercado da arquitetura e decoração, design de interiores como um todo, né? E com essa parte de evolução, de gestão, de empreendedorismo, acho que qual o norte que você enxerga aí para os próximos anos? Eu vejo assim, tem muito hoje, né, eu falo isso muito nos cursos, os novos nichos de mercado que estão vindo. Então você tem hoje já arquitetos totalmente já se interessando por metaverso, porque vai chegar um momento que eu vejo as minhas filhas construindo casas incríveis dentro dos jogos. Eu falo, gente, tem sim arquitetos que eu vejo hoje que estão focando nesse mercado, porque é um mercado que vai crescer. Há 2 semanas atrás eu visitei um escritório que já está fazendo construções. Arquitetura de metaverso. Exato. E assim, vai bombar, eu não tenho sombra de dúvidas. Mas também. Estava fazendo, não, está estudando e tá implementando, né? Porque vai ter. É incrível, né? E assim, eu vejo as meninas com 13, 11 anos, daqui a pouco, elas falam, eu quero ser arquiteta, quero ser isso e tal. Pô, elas vão chegar já sabendo tudo. Agora, para nós, sentar lá e aprender dentro de um jogo como você constrói isso e aquilo, pra gente já acaba acontecendo aquela coisa, né? Nossos pais não tinham celular. Hoje a gente já tem. Hoje a gente sabe, a gente cresceu com isso. Para elas é a mesma coisa, elas já estão crescendo dentro desse ambiente. Né? Eu acho que sim, é uma área que o mercado vai também. Mas também, em contra a isso, eu vejo também o mercado crescendo muito
totalmente fora desse digital. As pessoas buscando mais principalmente na pandemia, as pessoas mudaram para áreas que elas se sentem melhor do que tanto na loucura de cidades grandes, ou buscando tanto material e buscando mais o interior mesmo mais de o si. conforto, mais o... Então, acho que são 2 mercados que eu tenho visto que estão crescendo muito, muito assim. Nós hoje falamos de autoconhecimento, falamos sobre planejamento financeiro pessoal, planejamento estratégico. É muita porque coisa. Sem o financeiro não tem Não tem estratégico. Cara, é muito maluco, porque um assunto puxa o outro. Sim. E para a minha última pergunta, se eu sou um profissional e eu vou começar meu planejamento estratégico, meu financeiro, por onde eu começo? Como a gente falou lá atrás, né? Primeiro eu tenho que identificar que momento de vida você tá, o que você quer, fazer uma roda de nível de satisfação da sua vida. Acredito que o primeiro passo é você ter certeza de que é aquilo que você gosta de fazer. Né, se é aquilo que você quer enfrentar. Ou também existe dentro do mercado da arquitetura e do design grandes empresas, grandes marcas, até fábricas que você, sendo arquiteto e designer, você pode entrar. Tem pessoas profissionais que preferem entrar no meio corporativo, e isso, dentro da nossa área, é gigantesco. Né? Então, acho que primeiro definir qual ali que você quer, porque empreender não é fácil. Empreender é uma das coisas mais difíceis e complexas e desafiadoras que todos têm, né? E estamos no Brasil. E estamos no Brasil, que é mais difícil ainda. Mas, primeiramente, você quer se tornar um empreendedor mesmo? Eu acho que sim. Dentro, desenvolver, primeiro, né? Você se registrar dentro dos... né, como profissional, registrar sua empresa, né, para ter tudo financeiramente tudo correto. Isso é o primeiro passo também, você entrar dentro da burocracia, isso é muito importante. Faz parte do jogo. Faz parte né? do jogo e é importante, senão você não vai ter métricas, você não vai saber. Né? Você não vai ter um reconhecimento mesmo. Né? Se uma empresa te contrata, como é que você faz? Se você não tem uma empresa registrada. Começa por aí. Eu acho que as pessoas já começam com marketing, já querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Não é. O marketing é um setor dentro do planejamento que tem que ser feito também. Que também tá lá no fim, não tá nem no começo. Né? Primeiro você tem que encontrar construir. que canal de comunicação, como você vai se comunicar com esse cliente. Né? Muita gente fala, mas eu não tenho um cliente que eu gosto de atender. Quase 100% de que você está se comunicando de uma forma não estratégica. Então o planejamento eu acho que vai tudo dentro disso, até financeiro. Para o marketing você precisa de lado financeiro para você divulgar. Com certeza. Então acho que é muito tema, é muita... Não, hoje a gente fez aqui mais um bate-papo mesmo, de abordar todos esses temas. Sim. Queria agradecer sua presença, a gente Obrigada. está chegando no fim. Como a gente encontra nas redes sociais? Juliana Frari, tá lá, site, Instagram. Juliana Frari, tudo junto? Tudo junto, @, Juliana Frari. Legal. FRARE. Aí tem o Linktree lá também, que eles conseguem buscar as outras coisas. No site tem lá todas as minhas vertentes, meus segmentos de mercado, desde in company com a consultoria em si, pessoal. E tem lá meus livros também que eu já escrevi, tem bastante coisa lá. Tem lá a minha bio, a minha visão, onde eu vou, onde eu quero chegar. Toda a família completa também, que eu acho que tudo isso né, traz uma visão e um planejamento estratégico meu, né, de trabalho. Bacana. Muito obrigado. Eu que agradeço e também lá, sempre nas minhas redes sociais, eu indico livros, eu sempre coloco aplicativos que podem ajudar. A gente falou de algumas coisas aqui hoje, mas tem bastante coisa que pode ajudar os profissionais aí a focarem, a crescerem, a se desenvolverem de uma forma... que eu digo assertiva, né? É uma gestão nova. Esse é o tipo, a nova gestão assertiva, estratégica, que faz realmente linkar tudo que a gente falou hoje, o pessoal com o profissional. Show. Né? E obrigada pelo convite, obrigada aí ao Clube Casa, obrigada Arquiteto Empreendedor e, bom... Arquiteto Empreendedor. Agradeço ao Vitor, a Juliana também por fazer parte hoje aí dessa conversa, desse bate-papo. Tem muita coisa para a gente tirar do papel, muita coisa para a gente colocar aí no dia a dia dos nossos escritórios para conseguir prosperar e conseguir crescer os nossos escritórios de forma sustentável. Então até o próximo episódio, a gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau.